Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu e estou aqui para mais um vídeo com você, personal trainer, com você, profissional de educação física que quer lotar as suas agendas, quer preencher todos os espaços vazios que tem nela e de quebra faturar mais todo mês. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre mobilidade articular. Vamos detalhar um pouquinho mais o que é a mobilidade articular, quais são as considerações que devemos levar adiante para os nossos alunos, quais são os benefícios, por que colocar essa mobilidade articular e também vamos demonstrar na prática alguns exercícios de mobilidade articular para você poder inserir aí no seu programa de treino. Exercícios que serão simples, que vocês não precisam usar nenhum equipamento para que o seu aluno consiga também executar onde ele estiver, principalmente você que está aí fazendo assessoria, consultoria online. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem a sua curtida aqui no vídeo, compartilhar o vídeo com outras pessoas, com outros profissionais, para que nós consigamos ajudar muitos personal trainers aí pelo Brasil. Também, pessoal, se inscrevam no canal porque tem conteúdo toda semana e dependendo do canal que vocês estiverem vendo, também tem conteúdos todos os dias para vocês, da minha experiência de mais de 20 anos de atuação na área, de como nós conseguimos, ou de como eu consegui e como eu posso ensinar vocês a preencher os espaços vazios das suas agendas. Beleza, pessoal? Vamos então para o nosso assunto de hoje, mobilidade articular. Eu vejo muitos profissionais já introduzindo a mobilidade articular dentro desse programa, mas eu vejo muitos outros sem saber o que é mobilidade articular, sem saber onde colocar, sem saber como fazer e sem saber principalmente da importância que a mobilidade articular tem para cada pessoa. E aí, nós vamos introduzir agora na definição de mobilidade articular. Vamos falar então o que é uma mobilidade articular. Lembrando também, pessoal, que a mobilidade articular vem acompanhada de uma estabilidade articular, tá bom? Elas se conectam e aí uma completa a outra, proporcionando todo o equilíbrio do corpo, todo o equilíbrio do corpo em movimento. Tudo bem? Mas vamos falar hoje sobre mobilidade articular e a definição de mobilidade articular é a habilidade dos músculos realizarem movimentos de uma ou mais articulações em grandes amplitudes e com eficiência. Lembrando, a habilidade dos músculos ou do sistema neuromuscular realizarem movimentos de uma ou mais articulações em grandes amplitudes com eficiência. No dia a dia, nós vemos as pessoas realizando movimentos nas academias, nos treinos, nós vemos e colocamos elas para fazerem movimentos. Mas será que elas estão fazendo movimentos nas suas amplitudes adequadas? Será que elas estão fazendo movimentos com maior eficiência? A mobilidade articular é isso e serve para isso. Tudo bem? Nós precisamos entender isso porque com a mobilidade articular as pessoas se tornam ou se fazem capazes de realizar, de executar movimentos funcionais, movimentos durante os dias dela, durante o dia a dia dela, durante a execução de um treinamento. Elas são capazes de executar esses movimentos funcionais, beleza? Mas como? Sem dores, sem lesões e sem instabilidades. Tá aí, pessoal, sem dor, sem lesão e sem instabilidade proporciona eficácia no movimento. Proporciona uma eficácia
de movimento para que elas produzam e tenham melhores resultados. E por que nós precisamos trabalhar essas mobilidades? Porque nós perdemos ao longo do tempo essas mobilidades. Ao longo do tempo, se nós prestarmos atenção, nós mesmos perdemos, os nossos alunos provavelmente também perdem muito mais. Por quê? Porque ainda nós nos movimentamos, nós temos uma rotina de movimentação, de treino, nós entendemos o nosso corpo, nós temos uma consciência corporal que normalmente, nem sempre, tá, pessoal? Mas normalmente os alunos de vocês, os nossos alunos, não têm e não se preocupam. E mais, nunca ninguém falou isso para eles. E aí tá a diferença de você, profissional de educação física, personal trainer, para a maioria. Eu falei que alguns já estão colocando, né, a mobilidade articular dentro da sua sessão de treino, mas muitos e muitos outros não sabem do que nós estamos falando. E aí você se diferencia da grande maioria, aí você lota a sua agenda. Lota a sua agenda porque os seus alunos vão ficar satisfeitos e vão ver a diferença que você faz na vida deles. Você lota a sua agenda porque outras pessoas vão falar: ué, que isso? O que ele está fazendo? Por que eu não faço isso? Você lota a sua agenda porque você vai proporcionar qualidade de vida e saúde e eficiência de movimento, prevenção de dores para uma galera que ainda não treina. E isso, pessoal, faz diferença. Isso faz muita diferença. E se nós entendemos que nós perdemos isso com o tempo, nós entendemos que os nossos alunos também perdem isso, essa mobilidade articular com o tempo. Nós nascemos muito móveis, pessoal. Se vocês lembrarem lá de quando eram crianças, ou se vocês olharem uma criança hoje em dia, vocês vão notar ela executando movimentos livremente, movimentos com amplitudes muito grandes e de forma livre, sem nenhum impeditivo. As articulações delas estão ainda flexíveis, ou melhor, móveis, né? Quem está flexível é o tendão dela. Mas enfim, elas estão extremamente móveis. Se vocês notarem, uma criança agacha facilmente. Ela faz um agachamento profundo de forma natural. Pede para o seu aluno fazer um agachamento profundo, pede para aquela pessoa iniciante que está chegando aí para você hoje fazer um agachamento profundo e veja se sai de forma natural. Obviamente alguns vão fazer, mas eu vejo e sei que muitos, se não a maioria, vai ter dificuldade disso. Por quê? Porque perderam mobilidade articular. Um dos motivos de perda de mobilidade articular é o envelhecimento. As articulações elas vão ficando mais rígidas e isso é natural, né? Outro motivo, pessoal, que as pessoas hoje em dia perdem mobilidade articular: sedentarismo. Então, se chegou algum aluno para você aí sedentário que não pratica atividade física ou não tem nenhuma atividade física de rotina, pode colocar aí que ele vai ter algum déficit de mobilidade articular. E você precisa trabalhar isso com ele. Pessoal, por que sedentarismo? Eu falo que a tecnologia foi criando e proporcionando evoluções na nossa vida e facilidades na nossa vida. Só que essas facilidades elas vêm para o bem e vêm para o mal também. E uma delas que eu falo é a cadeira. A cadeira, pessoal, eu não estou falando que não era para ter. É para ter a cadeira sim, tá? A cadeira ela é extremamente útil. As cadeiras, na verdade, elas são extremamente úteis para todo mundo. Só que vamos parar para pensar que nós passamos muito tempo sentados. O aluno de vocês passa muito tempo sentado. E eu não estou falando só do hoje. Eu estou falando que nós passamos muito tempo da nossa vida sentados. Tem uma
pesquisa, um artigo, pessoal, que fala que das 3 posições que nós ficamos em pé, sentado e deitado, a sentada é a mais lesiva. E se ela é a mais lesiva, nós passamos muito tempo na posição mais lesiva, que mais vai nos machucar, que mais vai nos proporcionar dores. Nós, os alunos de vocês também, provavelmente eles vão chegar para vocês com esse problema, com esse déficit. E isso porque nós já iniciamos essa parte, né, essa fase sentada desde a escola. E quanto tempo nós passamos na escola, pessoal? Às vezes, na minha época, eu não passava tanto tempo quanto as crianças passam hoje, mas hoje, às vezes, as crianças estão em turnos integrais. Passa o dia inteiro na escola. Nem todo o tempo sentado, mas a maior parte do tempo sentada. Saímos da escola, nós estamos ali 11, 12, 13 anos dentro de uma escola. Aí nós saímos da escola, pessoal, e aí nós vamos para onde? Para um cursinho ou para uma faculdade. Fazer o quê? Ficar sentado. Ficar sentado. A maioria dos cursos vai fazer com que as pessoas fiquem sentadas mais tantas horas do dia. E aí depois a gente sai da faculdade, sai do cursinho, e aí entra na faculdade, ou sai da faculdade e faz o quê? Vai para o mercado de trabalho e passa como? Sentado. Em escritórios. Nem todo mundo, mas a maioria passa muito tempo sentado. E pessoal, quando nós falamos que passamos muito tempo sentado, nós perdemos mobilidade de tornozelo e de quadril. Principalmente de quadril. E aí a gente encontra muita gente com dor na lombar. A gente encontra muita gente com problemas no joelho. A gente encontra algumas disfunções, tipo bursite. Eu já vou falar sobre isso, tá, pessoal? Tipo bursite no quadril. E eu tô falando tudo isso porque eu já peguei alunos assim. Eu já tive alunos assim, tive que trabalhar com eles essa parte de mobilidade. Peguei alunos com hérnia de disco. Eles não pegavam peso, não faziam nada de diferente, que sobrecarregavam a coluna deles, na coluna lombar deles, com peso mesmo. Mas eles sobrecarregavam a coluna lombar passando muito tempo imóvel, sentados. Pessoal, passar muito tempo imóvel quer dizer que vai ter um déficit, ou você vai causar um déficit de mobilidade articular. E isso vai acarretar muitos problemas para todo mundo. Pessoal, a mobilidade articular, eu já falei aqui tudo que ela pode causar, né? Ou pelo menos algumas das coisas que ela pode causar e com o déficit, com a falta de mobilidade articular. Mas ela, em sendo trabalhada, ela traz muitos benefícios para as pessoas. E eu vou listar alguns deles. Traz muitos, tá, pessoal? Eu vou listar 4 benefícios aqui para vocês. Ela aumenta a amplitude de movimento. E aumentando a amplitude de movimento, você tem eficiência e segurança. Eficiência de energia, né, do movimento, num gasto menor de energia. E segurança para realizar os movimentos sem lesões. Tá bom, pessoal? Ela corrige as disfunções articulares que eu acabei de falar aqui. Falei para você sobre uma disfunção articular de quadril. A falta de mobilidade pode causar uma bursite, pode causar desvios no quadril. Vocês vão ver, vão pegar alguns alunos, façam essa avaliação, tá, pessoal? Mas vocês vão notar isso, uma anteversão, uma retroversão ou um quadril girado, rotacionado para um lado, mais do que o outro. O que quer dizer isso, pessoal? Disfunções articulares provocada muito provavelmente pelo sedentarismo, provocada muito provavelmente por ficar numa mesma posição por muito tempo. Eu, pessoal, tive que tratar de uma aluna que chegou para mim, ela teve hérnia de disco, era uma complicação grande. Isso lá no Rio Grande do Sul. Ela chegou para mim com hérnia de disco, não conseguia se movimentar direito e com uma bursite muito aguda
no quadril. Por quê? Porque ela era uma psicóloga, tá? Ela passava muito tempo sentada, durante o dia sentado, e de perna cruzada. Muitas pessoas têm esse hábito de cruzarem as pernas. Esse hábito causa um desvio no quadril, e você ficando sentado de perna cruzada por muito tempo vai causar essa disfunção articular que precisa ser corrigida. Você precisa proporcionar essa parte saudável, né? Essa qualidade de vida para a pessoa que está trabalhando com você, tá bom? E precisa passar essa informação, tá, pessoal? As pessoas não têm informação sobre essas situações. Elas não entendem o porquê que está acontecendo isso, os problemas com elas, as dores com elas. Mas enfim, um dos benefícios que a mobilidade articular proporciona é essa correção dessas disfunções. Já falei que ela previne, né, dores e lesões. Então, quando nós temos uma amplitude de movimento melhorada, nós estamos trabalhando numa ideia de prevenção de dores e de lesões. A maior parte das queixas hoje em relação às dores na coluna vem daí. Provavelmente é de uma falta de mobilidade articular. E isso eu até vou cortar aqui um pouquinho, pessoal, porque eu não gostaria de deixar de passar isso. Essa é uma das coisas que eu, particularmente, resolvi tratar de uma forma diferente, porque muitas das pessoas que chegavam para mim com hérnia de disco estavam com medos e estavam com o quadril muito travado, mas muito travado mesmo, e obviamente elas tinham medo, é uma região onde elas têm dores, e elas tinham medo de se movimentar, e elas ficavam com dores nas costas. E aí, depois de eu entender em alguns momentos que não adiantava eu reforçar ou fazer um trabalho de força para dar estabilidade para a região da lombar, porque elas continuavam com dores, e os médicos direcionando para isso, os fisioterapeutas direcionando para isso, eu resolvi sair um pouco fora da caixa, pensar um pouco fora da caixa, e resolvi mobilizar o quadril delas. E o resultado foi que, eu não vou falar todas, tá, pessoal? Porque tem uma exceção. Tem um aluno que, enfim, por uma falta de rotina dele, não funcionou. Mas de todos os outros alunos que eu tratei com dores nas costas e hérnia de disco, a gente pôde proporcionar melhora e cessamos as dores na coluna lombar desses meus alunos. Fazendo o quê? Mobilidade articular, tá bom? Colocamos eles para movimentarem o quadril, né? Obviamente dentro de um processo de mobilidade articular, não movimentar de qualquer forma, tá bom? Criamos uma consciência corporal maior ainda neles para isso. Além desses três fatores, desses três benefícios que eu já comentei com vocês, ainda a mobilidade articular, um trabalho de mobilidade articular propicia uma maior produção, um estímulo de produção do líquido sinovial, que é aquele líquido que abastece a cartilagem, que nutre a cartilagem das articulações e lubrifica a articulação, dando mais saúde para ela, evitando uma artrose, uma artrite, enfim, dando saúde para a articulação e, em consequência, para o seu aluno, para o nosso corpo. Beleza, pessoal, nós falamos aqui sobre as mobilidades, os benefícios, o que ela pode proporcionar, o que ela pode proporcionar se não tiver, né, a falta de mobilidade, o déficit de mobilidade, o que pode ocasionar, e que hoje em dia, se vocês analisarem, é bem geral isso, quem não tem dores nas costas e quem não tem dores na lombar aí, principalmente as pessoas que trabalham muito tempo sentada. Então vocês conseguem analisar, conseguem ver isso, e provavelmente vocês pegam, né, tratam de alunos, de pessoas com esses tipos de queixas.
E aí nós precisamos direcionar um trabalho de mobilidade articular para eles. Pessoal, tem uma frase que eu gosto muito de usar. Pensem bem aqui, reflitam nisso e levem essa frase para vocês. Se você não se movimenta, o seu corpo fica cada vez melhor em não se movimentar. Ao passo que se você se movimenta, o seu corpo também fica cada vez melhor na ideia de se movimentar. O nosso corpo é treinável e se você der estímulo de movimento para ele, cada vez mais ele vai ficar melhor nisso. Então, pessoal, lembrem-se, se o seu aluno, a pessoa que está indo treinar com você, não se movimenta, ela vai ficar cada vez melhor nisso. Ou se ela se movimenta pouco, ela vai ficar cada vez melhor nisso. Precisamos proporcionar para elas um trabalho eficiente de resultado, de movimento. E como fazemos isso? Com mobilidades articulares, trabalhando mobilidades articulares nelas. Entendemos isso, então colocamos isso no plano de treino dela, na sessão de treino dela. Qual o momento? Pessoal, eu vejo, e esses tempos atrás eu estava falando com um profissional, uma profissional na verdade, era uma moça, de educação física, e ela estava me questionando se ela trabalharia com aquecimento em esteira. Eu vejo ainda muitas pessoas indo aquecer em esteira para preparar o corpo. Na minha concepção, a melhor preparação para um treino do corpo, a melhor preparação do corpo para um treino é fazendo mobilidades articulares. Então, pessoal, costumo indicar e normalmente fazemos as mobilidades articulares no início do treino. Se vocês forem acompanhar atletas de alto rendimento em qualquer esporte, eles vão trabalhar a mobilidade articular antes de qualquer treino, antes de qualquer prova ou competição ou jogo. O pessoal do futebol faz muito isso. O pessoal do vôlei faz muito isso. O pessoal do atletismo faz muito isso. Enfim, os atletas de alto rendimento usam mobilidade articular para proporcionar eficiência de movimento para eles durante as suas competições ou durante o seu trabalho de treinamento. Então, pessoal, entendemos que nós precisamos colocar as mobilidades articulares no início de cada treino. Quais mobilidades articulares? E aí agora nós vamos para a prática um pouco, vou demonstrar para vocês na prática como que nós vamos fazer isso. Precisamos de mobilidade em quais articulações? Tornozelos, quadril, coluna torácica e ombros. Tá bom, pessoal? São essas articulações que requerem mobilidade, são essas articulações que nós vamos trabalhar e eu vou demonstrar aqui um pouco na prática como vocês conseguem introduzir isso com os seus alunos e eu vou mostrar aqui para vocês o que nós precisamos cuidar nessa prática. Tudo bem? Bora lá então? Pessoal, o primeiro exercício de mobilidade articular que nós vamos fazer aqui é de tornozelo, usando uma parede. Nós podemos começar com o pé encostado na parede e a ideia é que o nosso joelho vá para frente, chegando também até a parede. Tudo bem? Não pode tirar o calcanhar do chão. E aí nós vamos fazendo movimentos para frente e para trás, para frente e para trás. Tudo bem? Tá fácil aqui, não tô sentindo nenhuma dificuldade. Seu aluno não está sentindo nenhuma dificuldade, você está vendo isso. Afasta um pouco mais da parede. E a ideia é que o joelho encoste ainda. Tudo bem, pessoal? Aqui está a mobilidade, ó. Quando eu faço isso, olha o ângulo de amplitude do tornozelo que está acontecendo. Tudo bem?
Mulheres de salto alto terão um pouco mais de dificuldade, que usam muito salto alto terão um pouco mais de dificuldade, e aí a gente vai entrar naquela ideia das disfunções articulares causadas, na verdade, por hábitos do dia. Tudo bem, pessoal? Nós vamos trabalhar com sériezinhas de 15 repetições, 10 a 15 repetições para os seus alunos. Quantas séries? De 2 a 3 sériezinhas nesse começo, 10 a 15 repetições de cada perna, tudo bem? Lembrem que é de cada perna, tá? Então nós fizemos uma mobilização, né, para frente, anterior e posterior, do tornozelo. Agora, pessoal, nós vamos mostrar, eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer uma mobilidade também de tornozelo para liberar ele de forma completa. Esse é um movimento que a gente vai fazer lateral e ele vai movimentar pouco, mas vai movimentar o suficiente para liberar essa articulação. Ah, para que, pessoal, que a gente libera tornozelo? Quando a gente for treinar agachamento com seus alunos, ou quando vocês forem treinar agachamento com seus alunos, o tornozelo é de extrema importância para que esse agachamento, principalmente profundo, ele aconteça e aconteça de forma segura e eficiente. Tá bom, pessoal? Fora todos os outros exercícios que nós usamos, a nossa caminhada, a caminhada do seu aluno, na verdade, uma corrida, se ele for fazer uma corrida, para tudo isso a mobilidade do tornozelo faz sentido, beleza? De novo aqui, então lateralmente usando a parede também como um apoio, se vocês não quiserem usar a parede, não façam com a parede, e nós vamos fazer um movimento de abertura e fechamento de perna, tá bom? De quadril, na verdade, tá? Aqui que nós estamos fazendo aqui? Nós já estamos mobilizando o quadril, nós já estamos mexendo o quadril aqui também. Mas a parte principal que eu quero que vocês cuidem é lá embaixo, tá? Se vocês perceberem, depois eu dou um zoom aqui, mas se vocês perceberem com essa intensidade de movimento, o meu tornozelo lá embaixo, ele mexe lateralmente também. Então nós vamos fazer isso também de 2 a 3 séries, de 10 a 15 repetiçõezinhas para cada perna, beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, o próximo exercício de mobilidade articular vai ser uma mobilidade de quadril, tudo bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma rotação interna e uma rotação externa do quadril. Como? Nós vamos ficar nessa posição, nós vamos pedir para os seus alunos ficarem nessa posição. Alguns terão dificuldade de ficar nessa posição e aí vocês podem deixar um pouco de apoio para eles, mas a ideia é que eles não tenham apoio, tá bom, pessoal? E aí nós vamos girar de um lado e de outro, tá bom? Nessa ideia inicial, beleza? Nessa ideia inicial. Meus pés não se movem, eles estão no mesmo lugar. Uma coxa minha faz rotação interna, a outra faz rotação externa. E nós vamos fazer também 10 movimentos em cada série de cada lado, beleza? 2 sériezinhas a 3 sériezinhas aí, se vocês entenderem que é necessário e o quanto é necessário trabalhar essa mobilidade com os seus alunos. Ficou fácil, professor? Vamos dificultar um pouquinho mais, fazendo a mesma coisa. Mantemos essa mobilidade e vamos trabalhar um pouquinho mais também de estabilidade, ainda que não seja o tema de hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre estabilidade num outro momento, tá bom? Mas vamos manter a mesma posição e aí nós tiramos do chão os 2 pés e voltamos para a posição inicial, tá? Invertida agora, com os membros invertidos, mas voltamos para a posição inicial. E faz de novo. E faz de novo. E faz de novo. Sem apoio das mãos, sem os pés arrastarem pelo chão. Não deixem isso acontecer aqui, ó, tá, pessoal? Não deixem isso acontecer, tá? Às vezes o pessoal vai querer arrastar, vai querer fazer
alguma coisa meio Frankenstein aqui. E então não deixem isso acontecer. Esse é um dos exercícios de mobilidade articular para soltar e liberar um pouco mais o quadril, beleza? Um outro exercício que eu gosto bastante, pessoal, é em decúbito dorsal. Vocês vão deitar lá com as duas pernas estendidas e vocês vão fazer uma circundução do quadril do seu aluno. Nessa ideia aqui. Tá bom, pessoal? Notem aqui, pessoal, que eu faço a circundução, mas eu não giro, tá bom? Ó, eu não tirei a minha coluna lombar do chão. Eu estou fazendo a circundução e a minha coluna lombar permanece no chão. Faz de uma perna, faz de outra. É natural que os seus alunos tenham mais facilidade, que nós tenhamos mais facilidade, mais com uma perna, né? É natural que nós tenhamos mais facilidade com uma perna ou com um lado do que o outro, tá? Isso acontece, isso vocês vão notar no dia a dia, beleza? Você que está atendendo o personal presencial e sozinho, né, individual mesmo, vocês podem fazer esse movimento, vocês podem conduzir esse movimento com ele e no final ainda usar uma traçãozinha, tá? Então você vai fazer um movimento, depois eu mostro um vídeo que eu tenho gravado com uma aluna fazendo isso, tá? A gente vai fazer um movimento e a gente faz uma tração no final, tá? E aí potencializa essa liberação do quadril. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos trabalhar também a ideia da torácica. Como que nós faremos? Simplesinho. 6 apoios, posição de gato. E nós vamos estufar nossa torácica e baixar ela. Estufa e baixa. Estufa, arredonda lá e baixa. Arredonda e baixa. Arredonda e baixa. Simplesinho, pessoal. Isso vocês conseguem fazer em qualquer momento e em qualquer lugar, tá? É importante para os seus alunos movimentarem também a torácica, porque às vezes há uma compensação por falta de mobilidade, tá? E na torácica também acontece essa parte. Outra ideia de torácica, mas aí vocês vão precisar de um rolinho, tá bom? Vocês colocarem o rolinho nas costas, bem na região da coluna torácica e deitarem, tá, pessoal? Vocês podem colocar a mão na cabeça para potencializar e deitem. O corpo do seu aluno vai fazer essa curvatura e essa curvatura é o que vai proporcionar a mobilidade articular. Tudo bem? Ah, não tem o rolinho. O rolinho ele é mais eficiente, mas se tiverem segurança para fazer, vocês podem usar uma bola suíça, né? Aquela bola de pilates, ou ainda até um banco de supino, dependendo da academia, tá? Só cuidado para não ficar muito intenso isso e não machucar, né? Não ficar muito desconfortável para o seu aluno. O rolinho ele é mais indicado, tá bom, pessoal? Então aqui 2 exercícios também para vocês poderem utilizar com os seus alunos com mobilidade torácica. Nós vamos falar agora um pouquinho de mobilidade de ombro também. Mobilidade de ombro, ela é importantíssima, principalmente quando vocês forem treinar ombro, né, pessoal, com seus alunos. Mas na mobilidade de ombro,
vocês entendem que se o ombro estiver livre, se o ombro estiver com amplitude de movimento, o seu aluno vai ter segurança para fazer um press com kettlebell, fazer um desenvolvimento, fazer um clean jerk, enfim, fazer trabalhar um pouco de levantamento olímpico, se for o caso, se você já trabalhar com ele essa parte. Mas qualquer movimento para cima da cabeça, você vai entender que o seu aluno vai ter mais eficiência de movimento com esse trabalho de mobilidade articular de ombro. No ombro tem um outro detalhe que eu também não vou entrar agora, pessoal, porque requer estabilidade, tá? É um tema sobre estabilidade, mas quando a gente falar de mobilidade do ombro e movimentos no ombro, o ombro às vezes tem uma ideia de compensação por falta de estabilização da cintura escapular. Então, o trabalho de cintura escapular é fundamental também para que não sobrecarregue ou não compense no ombro, beleza? E vice-versa, tudo bem? Vamos lá que a gente vai mostrar agora então 2 exercícios para ombro. Pessoal, falando em ombro agora, nós vamos usar a parede de novo, tudo bem? E aí nós vamos ficar encostados na parede, com uma leve semiflexão, de joelhos, e nós vamos encostar as nossas mãos na parede e pedir para o aluno subir e descer, subir e descer, tudo bem? Vocês vão notar que a dificuldade deles será ou colocar a mão na parede, deixar elas o tempo inteiro na parede, deixar o cotovelo na parede, porque às vezes você vai pedir, coloca o cotovelo na parede, e aí vai acontecer isso daqui, ó, a mão sai, a mão vem para frente. Eles não conseguem deixar tudo e ainda fazer o movimento. Detalhe aqui, pessoal, se começar a ficar muito desconfortável ou se essa posição for muito desconfortável para o seu aluno, deixa ele fazer fora da parede mesmo, tá bom? E aos poucos você vai pedindo, ó, começa com a mão fora da parede, sobe e desce, tá bom? A mão tá na parede e o cotovelo tá fora, sobe assim e desce, não tem problema. Ah, eu não consigo encostar nada. Sobe assim e desce da mesma forma, e aos poucos ele vai ganhando e liberando a mobilidade, a articulação, e vai ganhando essa amplitude de movimento do ombro. Outro exercício aqui que eu falo que é simples da gente fazer, e se provavelmente alguns já fizeram lá na escola, tá? Vamos mobilizar o ombro como? Fazendo uma abertura dinâmica, tá? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A questão do ombro às vezes tem muita tensão cervical, às vezes trapézio, às vezes manguito, tá tudo contraído e dificultando, cintura escapular, tudo contraído, tudo muito contraído, dificultando os movimentos. Então, às vezes precisa também ter esse trabalho de liberação, tá bom, pessoal? Mas nós conseguimos fazer uma abertura e um fechamento, uma abertura e um fechamento, um movimento para trás e para cima, em amplitude, tá, pessoal? Ó, os 2 movimentos passam da linha do corpo. Ah, mas meu aluno não consegue. Vai até o limite dele e aos poucos ele vai ganhando e vai conseguindo ultrapassar, porque o trabalho de mobilidade articular é assim mesmo. Outro trabalho bom de mobilidade para nós fazermos com os alunos, pessoal, é usando o elástico. Então, se vocês tiverem elástico para usar, pode ser borrachinha cirúrgica, aquelas borrachinhas lá que vocês encontram na farmácia e tudo mais, podem colocar. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos segurar a borrachinha acima da cabeça, deixa o abdômen contraído, não encolhe tanto o ombro, tá bom, pessoal? E nós vamos abrir a borrachinha atrás. Ó, subir e abrir atrás. Tudo bem? Aqui nós estamos colocando um equipamento
de tensão, tá, pessoal? Mas se vocês tiverem para usar, usem, faz sentido, ajuda no processo de treino de mobilidade com os seus alunos. Então está aí alguns detalhes sobre treino de mobilidade articular. Lembrando, pessoal, coloquem essas sessões de mobilidade articular, essa parte de mobilidade articular nas sessões de treino, coloquem no início delas, tá bom? Ah, mas meu aluno tem muito déficit de mobilidade articular. Coloquem, então, o treino inteiro. Pessoal, mobilidade articular é treino também. Às vezes os alunos não querem fazer ou eles acham que isso não vai movimentar eles, né, entre aspas, é a parte que mais movimenta, inclusive, mas eles acham que eles não vão suar ou eles não vão fazer, não vão gastar ou não vão ter o resultado que eles pediram fazendo isso, mas conversem com eles, expliquem com eles que cada passo ele exige um pré-requisito e um resultado, seja ele de hipertrofia, seja ele de emagrecimento e tudo mais, ele tem um pré-requisito, ele exige um pré-requisito de uma eficiência de movimento, e você só proporciona a eficiência de movimento fazendo esse trabalho de mobilidade articular. E se ele precisar disso, passe o treino inteiro dele fazendo mobilidade articular com eles. Lembrem, mobilidade articular é treino. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo, as dicas, entendido de fato o que é mobilidade articular, como colocar, quais são os seus benefícios. Agora aproveitem e coloquem na prática, usem com os seus alunos, proporcionem para eles qualidade de movimento, menos dores, menos riscos de lesões e muito mais resultados. E dessa forma eu tenho certeza que vocês conseguirão lotar as suas agendas, assim como eu fiz por muito tempo. Tudo bem, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!